E este ano, subordinado ao tema, a escola, o cinema e o turismo. Boa tarde. Como a minha colega disse, o evento Cinetour 2016 enquadra-se numa disciplina e, portanto, estamos, neste momento, a ser avaliados. Vamos torcer para que tudo corra bem. Antes de começar a chamar ao palco os intervenientes, queria fazer uma pequena ressalva em relação ao programa que tem nas vossas pastas. Por motivos pessoais, a senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Beja terá que, infelizmente, se ausentar um pouco mais cedo. Pelo que vamos fazer uma pequena alteração. A senhora Vereadora irá fazer o seu discurso no início, na sessão de abertura, e o senhor Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão irá proferir algumas palavras na sessão de encerramento. Assim, e sem mais demoras, porque o tempo é curto, para tudo o que temos de conversar esta tarde, começo por chamar ao palco as entidades que vão fazer a abertura desta mesa redonda. O senhor Coordenador do curso de Turismo, professor Vítor Figueira. A senhora Vereadora para a Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Beja, doutora Sónia Calvário. E, finalmente, a nossa colega, aluna representante do terceiro ano do curso de Turismo, Sofia Aurélio. Então, sentar-se. Pedimos então ao professor Vítor Figueira para proferir as suas palavras. Boa tarde a todos. Queria então dizer aqui algumas palavras relativamente ao evento que hoje os alunos de turismo do terceiro ano tiveram a mobilidade de estudar. Caros amigos, convidados, participantes e alunos do curso de Turismo, permitam-me iniciar este meu breve discurso evidenciando os 21 anos de existência do curso de Turismo no Instituto Politécnico de Beja. Não posso também deixar de referir o facto de este curso estar acreditado em pleno pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Esta acreditação é o resultado dos conhecimentos do esforço que tem vindo a ser desenvolvido por todos os docentes e discentes na melhoria contínua, quer dos conteúdos funcionais das disciplinas, quer do trabalho que continuamente é desenvolvido com os parceiros da comunidade envolvente. A temática deste evento é bastante atual e é muito relevante quando se pensa no desenvolvimento da atividade turística no país, região ou local. Sobre o binómio cinema e turismo, importa referir que a indústria audiovisual em geral e o cinema em particular está a adquirir cada vez mais protagonismo entre os gestores turísticos. As imagens filmadas chegam a milhões de pessoas em todo o mundo e, se utilizadas adequadamente, podem converter-se numa ferramenta de especial importância no âmbito do marketing e da promoção turística. Por esse facto, é desejável que a colaboração entre organismos de promoção turística e cinematográfica seja cada vez mais usual, compartilhando interesses, objetivos e ações conjuntas. Dentro da linha de trabalho que prevê esta relação turismo e cinema, podemos destacar o turismo cinematográfico como ferramenta de promoção turística, o impacto do cinema no imaginário turístico dos destinos, a influência do cinema como motivação para viajar, criação de roteiros turístico-culturais baseados em filmes.
Vejamos apenas alguns exemplos do impacto do número de visitantes causado pelas produções cinematográficas em alguns locais. O filme Braveheart, na Escócia, aumento de 300% do número de visitantes depois da estreia. Harry Potter, Reino Unido, acréscimo de 50% em todos os locais onde foi visitado. Missão Impossível 2, Parques de Sydney, Austrália, 200% de aumento no ano de 2000. Em busca do soldado Ryan, de Normandia, França, 40% de aumento de turistas norte-americanos. Troia, Turquia, 73% de aumento do número de turistas. Crepúsculo, Fort, Washington, 1000% graças aos filmes e aos livros. Estes resultados mostram que o turismo cinematográfico pode influenciar não apenas o aumento do número de visitantes, mas também mercados. Existem já alguns produtos ou atividades turísticas disponíveis cujo foco principal são o cinema. Como, por exemplo, o Movie Map, um mapa do Reino Unido, onde mostra locais onde foram rodados importantes filmes e foi introduzido pelo Ministério do Turismo Britânico. Pois existem várias agências de viagem que construíram produtos baseados em determinados filmes. Por exemplo, a Kangaroo Tours para os roteiros especiais baseado no filme Austrália. A TAM Viagens organizaram um pacote inspirado no filme Harry Potter. A Submarino Viagens criou um pacote exclusivo inspirado nas 4 divas da série Sex and the City. Muitas empresas de turismo de Roma investiram em roteiros baseados no filme Anjos e Demónios. Também em Lisboa existe uma empresa que é a Lisbon Movie Tour, que tem disponíveis 3 itinerários baseados em filmes, como A Firma Pereira, Capitães de Abril e o filme do Desassossego. Até agora referi-me apenas ao cinema e ao turismo. Relativamente à escola. A escola é determinante para fornecer ferramentas de sustentação ao pensamento e ao trabalho. Tenho a certeza que, para os que efetivamente estiverem disponíveis para aprender, fará a diferença na sua relação futura, profissional e até pessoal. Se associarmos a escola, o cinema e o turismo, teremos certamente agregados 3 fatores que por si só podem potenciar qualquer região ou país pela riqueza e pela dinâmica que cada uma das partes pode introduzir nesta parceria. O ensino superior deve levar os alunos à reflexão, ao pensamento estratégico, mas também às dificuldades do trabalho real. É isso que hoje pretendo, uma vez mais, demonstrar com a organização deste evento pelos alunos do 3º ano do curso de Turismo no âmbito da Unidade Curricular de Eventos e Protocolo. Quero terminar agradecendo aos nossos convidados a disponibilidade que demonstraram para participar neste evento e sem o qual não seria também possível. À professora Ana Paula Figueira, pela motivação e entusiasmo que consegue induzir aos alunos por forma de dar corpo a todo este trabalho. E, por fim, um agradecimento especial aos meus alunos do 3º ano, cujo trabalho, profissionalismo e dedicação enchem de satisfação o coordenador do curso de Turismo. Como dizia William Shakespeare, o trabalho agradável é o remédio da canseira. Espero que não estejam cansados, mas naturalmente apreensivos pela responsabilidade que um trabalho desta natureza acarreta, e desejo que o dia de hoje constitua um sucesso e vos enche de orgulho por serem alunos do Ensino Superior Politécnico, do curso de Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. Peço agora que tome a palavra a Sra. Diretora da Cultura, Sónia Calvano. Boa tarde a todos. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Beja, agradeço desde já a organização, na pessoa do coordenador do curso de Turismo, distinto professor Vítor Figueira, ao Instituto Politécnico, neste caso ao Dr. Paulo Cavaco, o convite para integrar a sessão de abertura deste evento. Estendo também estes cumprimentos aos outros convidados e parceiros ou pessoas que estarão na mesa, bem como a todo o público presente neste auditório. A minha responsabilidade enquanto vereadora da Câmara Municipal não é diretamente a educação, cabendo-me, entre outros, a cultura e o turismo.
No entanto, tive o privilégio de lecionar durante cerca de 13 anos pelo que a área da educação, até que esta experiência, enquanto cidadã encarregada da educação e responsável política, é naturalmente uma matéria que me merece particular interesse. O que nos traz aqui hoje é uma reflexão sobre a ligação do turismo ao cinema. Não posso desde já deixar de enaltecer a iniciativa, a pertinência da questão, nomeadamente pela relação estabelecida com o ensino, quer no sentido da transmissão de conhecimentos nestas tão importantes áreas, quer ainda pela possibilidade de se contribuir para a valorização e enriquecimento pessoal e profissional, pelo ato de ver cinema, quer ainda pelo reconhecimento de que a sétima arte pode contribuir sobremaneira para a promoção do território. Beja é um concelho com mais de 2.500 anos de história, com um património riquíssimo, quer cultural, quer natural. O município por si e em parceria com outras instituições e entidades, nomeadamente o Politécnico de Beja e também a entidade de turismo também aqui hoje representada, tem investido neste mesmo património, sempre com vista a criar dinâmicas que promovam internamente, mas também para o exterior. Assim, várias são as iniciativas em curso ao nível da recuperação de edificação, da realização de eventos agregadores ou da promoção da nossa beleza natural. O cinema também tem sido uma aposta deste Executivo. Investimos na projeção, adquirindo equipamento compatível com as atuais exigências tecnológicas, nomeadamente o 3D. Temos uma programação regular e diversificada no Cineteatro Paços Júlia, em que o cinema de autor, o cinema europeu, o periférico, tem destaque especial. O turismo é entendido como alavanca do desenvolvimento local e estratégico para o município. Consideramos que a educação e a escola potenciam o melhor que há em nós. É através do conhecimento e da capacidade de pensar por si, do estar com os outros, que a sociedade evolui, progride e se desenvolve. É pela aprendizagem constante e diversificada que, enquanto pessoas, nos comportamos e nos realizamos. Pelo que entendemos ser de enorme importância este tipo de reflexão como a de hoje, que aborda duas questões que têm marcado especial atenção por parte do município. A relação que se pode estabelecer entre o turismo e o cinema é entusiasmante e aliciante. Sem dúvida que a iniciativa do curso de turismo revela grande oportunidade de pondo à discussão assuntos e matérias importantes para as dinâmicas culturais, sociais e económicas dos territórios. Por isso, acompanhamos com interesse estes trabalhos e também sabemos que sairemos mais enriquecidos, mais preparados, mais motivados para continuarmos o nosso projeto. Parabéns aos alunos por nos trazerem mais um tema interessantíssimo, que não é o primeiro, para reflexão e discussão. Parabéns ao Politécnico por acolher a iniciativa, por abrir portas à comunidade, por ser um parceiro essencial no desenvolvimento da nossa região. Obrigada a todos pela partilha e por estarem presentes. E sejam bem-vindos a Beja. Pedimos agora à nossa colega de terceiro ano, Sofia Aurélio, para se dirigir ao púlpito. Muito boa tarde a todos. Em nome dos alunos do terceiro ano do curso de Turismo da Estiga e da Beja, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que aceitaram o nosso convite para estarem presentes e partilharem connosco esta experiência. Nenhum homem é uma ilha. Todos precisamos de ser apoiados e que o nosso trabalho seja visto e conhecido por mais pessoas. Até para que possamos mostrar as nossas valências, as nossas qualidades, mas também as nossas fraquezas e assim aprender a melhorar. Por isso aqui estamos, a realizar um trabalho que é a avaliação de uma unidade curricular do terceiro ano do curso de Turismo, cujo objetivo é preparar-nos para a vida que nos espera fora destas paredes. E só se aprende fazendo. Esse é o lema do ensino superior politécnico e é isso que pretendemos demonstrar. Este ano a nossa professora escolheu o tema A Escola, o Cinema e o Turismo. E é a esse tema que queremos dar vida. Trabalhámos muito para aqui chegar. Recordo que o desafio foi-nos colocado logo na primeira aula e que desde essa altura até agora temos trabalhado arduamente. Para conseguir reunir um conjunto de apoios e dinheiro que nos permitissem a realização do evento. Quero também convidar-vos para assistirem ao espetáculo Trocas e Canções, uma produção nossa em conjunto com a Câmara Municipal de Beja, a quem queremos agradecer desde já por ter acreditado em nós.
Foi com muito trabalho, mas também com enorme prazer que chegámos aqui. Queremos agora que tudo corra pelo melhor. Contamos convosco. Obrigada. Chamava então a Patrícia Vasconcelos, diretora da Art for All e professora de casting. António Ceia da Silva, presidente da entidade regional do turismo do Alentejo e do Ribatejo. António Pedro Vasconcelos, realizador de cinema. Jacques Mer, presidente da Algarve Film Commission. Nuno Fonseca, assessor da direção do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Agradeço a todos a gentileza de terem aceitado o convite para estar aqui hoje na nossa cidade e participarem do nosso evento. Sejam todos, sem exceção, muito bem-vindos. Começo por dizer, se nos permitirem, iremos tratar todos, senhora e senhores, pelo primeiro nome, dispensando a contínua referência aos títulos que ficam naturalmente implícitos. Gostava de começar pela Patrícia. Segundo o que diria que a Patrícia é uma das pessoas, se não a pessoa, que mais conhecimento e experiência tem de castings em Portugal. Não será por acaso que a maioria dos realizadores lhe confia a responsabilidade de dar rosto às personagens idealizadas nos seus guiões. Para além disso, e de outras coisas mais, pois é, e só poderia ser, uma pessoa eclética e multifacetada, é também diretora e cofundadora com a Elsa Valentim da Art for All, Escola para Atores. Pergunto, duas questões que eu formulo já. O que faz um diretor de casting, primeira, e a segunda. Também sei que lecionou na Escola Superior de Teatro e Cinema. O que ele levou a abrir uma escola de atores, quando já, por exemplo, no Conservatório de Teatro? E qual a diferença desta escola para o Conservatório? Boa tarde. Queres que eu comece pelo fim ou pelo princípio? Como quiser. Se quiser vontade. Então, não, pelo meio não. Vou começar por uma ponta. Então, o que é fazer casting? É essa a pergunta? O que é que faz um diretor de casting? Primeiro que tudo, eu queria corrigir a tradução que eu acho que é mal feita do inglês, do casting director, para o que em Portugal chamam um diretor de casting. Está de facto, a meu ver, muito mal traduzido, porque casting director é de realizador de casting. Os brasileiros, por exemplo, dizem diretor de elenco, não é? Que mais uma vez diretor de realizador. Portanto, no fundo é uma função de uma pessoa que realiza um casting e que então que tem que dar, no fundo, cara, tem que pôr um corpo e uma cara numa ideia que o realizador ou um argumentista, como um produtor também, tem de um personagem. Portanto, existe a partir de um guião
esse guião, digamos que eu tenho que dar propostas para dar vida àqueles personagens. Foi claro assim? Bastante claro. Foi? Sim. A segunda pergunta é porquê criar uma escola de atores, onde já existe um conservatório? Qual é a diferença? Então, primeiro que tudo, o conservatório, infelizmente já não se chama conservatório. Eu, por acaso, não sei se é infelizmente, no fundo acho que não é muito importante essa terminologia. O conservatório hoje em dia chama-se Escola Superior de Teatro e Cinema. Se calhar vamos interromper e dar uma salva de palmas às senhoras que vão entrar. Chamamos então ao palco os restantes oradores convidados. Rui de Carvalho, ator. Henrique de Carvalho e João de Carvalho, ator. Muito obrigado, bem-vindos a todos. Eu estou a ouvir hoje. Está a ouvir a sua voz enquanto está. É uma sensação um bocadinho estranha. A esquizofrénica, eu estou aqui e está. É uma das facetas que estávamos a falar. Pois, mas é que de repente eu ouço assim a minha voz faz um bocadinho de confusão. Bom, continuando aquilo que eu estava a explicar, a pergunta era, portanto, para me lembrar, qual a diferença entre a escola que dirige e o Conservatório de Teatro e porquê abrir uma escola de teatro? Então, como eu estava a dizer, o antigo conservatório hoje em dia chama-se Escola Superior de Teatro e Cinema. Portanto, é uma escola que tem duas partes, que até poderiam ser complementares, digo bem, que é a parte de cinema, portanto, a formação de realizadores e técnicos de cinema, e depois a parte de formação de atores. Como o próprio nome indica, teatro, portanto, é uma escola única e exclusivamente que ensina teatro, ou seja, que dá a formação em teatro. Só há pouquíssimos anos atrás é que foi incluído no final do curso, portanto são 4 anos de curso, a possibilidade dos alunos poderem frequentar ou fazerem parte das curtas-metragens que os realizadores de cinema, neste caso, fazem. E, portanto, só há muito pouco tempo é que esse intercâmbio foi criado. Bom, quando eu comecei a fazer casting em 1989, deparava-me, como parece-me a mim evidente, eu ia àquilo que eu chamo as fontes de onde é que saem atores formados, não é? E, portanto, ia ao antigo conservatório convidar os recém-formados para poderem participar nos castings quando eu andava à procura de um determinado ator para um determinado filme. Deparava-me sempre com o mesmo problema, que era a projeção de voz era completamente desadequada àquilo que era um casting filmado para cinema, portanto eu tinha uma câmara à minha frente, eles tinham que representar para aquela câmara, ou, como por exemplo, eu pedia-lhes para eles mexerem um bocadinho e eles, como a única coisa que tinham de referência era um palco de teatro, quando eu dizia um bocadinho, eles saíam do enquadramento, ou seja, davam um passo tão grande que deixavam de estar em frente à câmara. Então, ao longo dos anos, fui pensar, bom, isto, de facto, há aqui um problema, é que há uma lacuna na formação de atores, e por que não, então, criar uma escola que seja
mais vocacionada ou só vocacionada para o trabalho em frente à Câmara. E então, há 15 anos atrás, criei a ACT, Escola de Atores, que hoje chama-se ACT for All, mas, enfim, não deixa de ser a ACT, Escola de Atores, e portanto, cuja formação são 3 anos, e o primeiro ano, obviamente, dá-se a estrutura daquilo que é a formação de atores, que obviamente fala-se de teatro, como é evidente, mas depois, a partir daí, digamos que passa-se para uma parte muito prática de saberem representar em frente a uma câmara, seja ele técnica de televisão com multicâmaras, ou seja técnica de cinema com uma só câmara. Muito obrigado. Passamos então para o Henrique Carvalho. O Henrique é ator e é o orador mais novo deste painel. Já participou em vários projetos de televisão e de cinema. Relembramos Os Brancos com Açúcar, A Lua Vermelha e O Rapaz Ramado Jaime. Henrique, diga-nos o que o fez decidir ser ator e em síntese, como que é a sua arte, ou seja, o seu estilo. E o que é que acha que o pode diferenciar de outros atores? Eu acho, primeiro, boa tarde a todos. Aquilo que me fez, aos 15 anos, decidir ser ator, apesar de eu já ter feito, antes dos 15 anos, a televisão, eu estava a tirar a arte de desenho e apercebi-me, eu sempre gostei muito de analisar as pessoas, de analisar comportamentos, e percebi-me que era isso que eu gostaria de fazer, de criar em mim esses comportamentos e conseguir exteriorizá-los para contar uma história. E foi isso que eu fui fazer. Portanto, estudar, já estudei depois na Escola Profissional de Teatro de Cascais, não estudei na arte da Patrícia, estudei depois com o John Frey, que deu aulas também na arte já há uns anos. Basicamente foi isso que me fez escolher esta profissão e também porque não me faria a fazer outra coisa, me obrigasse a estar sentado numa secretária ou a escrever num computador ou qualquer coisa. Eu gosto de analisar as pessoas, gosto de ter pessoas novas, gosto de conhecer, gosto de criar empatias, que é uma coisa muito importante para nós quando contracenamos com alguém, ter uma empatia com o texto, com a pessoa, com as vivências das duas personagens. E a outra pergunta era... O que acha que o pode diferenciar de outros atores? Eu próprio, acho que isso é... todos nós somos únicos, não é? Todos nós temos as nossas equivalências, todos temos algo diferente para dar. Nós podemos pôr 30 atores a fazer a mesma personagem, vai ser sempre diferente. Não há maneira de ser igual, a não ser que seja uma marioneta, não é? Todos façam o que quiser pedir. Mas se houver um espaço criativo para os 30, vai ser sempre diferente. Todos têm uma visão diferente da vida. Mesmo com idades diferentes, nós podemos ter experiências. Uma pessoa com 80 anos tem experiências diferentes de uma pessoa de 15, mas também não tem a experiência da pessoa de 15, porque todos nós passamos por coisas diferentes, temos a nossa e única. E é isso. Acho que é isso. Muito obrigada. Antes de continuarmos, vou só pedir aqui ao José Senhor que no momento este feito de microfone, já voltamos assim. E passar aqui ao João. João, o João estreou-se no palco aos 4 anos, pela informação que nós temos. Muito cedo. Chamemos de palco porque antigamente a televisão era palco, porque eu estreei aos 4 anos da televisão, se fazia teatro em direto, e portanto era quase como se fosse um palco. Nós ensaiávamos como ensaiávamos um espetáculo para pôr no palco, e depois era feito num take só, com um bocadinho, já percebi que é o microfone. Não é bem como a arca russa, mas era feito de seguida, ensaiado durante um mês e meio. Normalmente nos estúdios da RTP nomearam numa casinha pequenina, que eu acho que o António Canto Vasconcelos se lembra muito bem, quando se descia a calçada, chegávamos a ver uma casinha que era de um clube criativo, e na parte de cima ensaiávamos a peça. E havia realizadores especializados a fazer os espetáculos. Vários, o Pradinho, também se lembra, o Oliveira, o Fazão,
mais tarde, o Irlanda partiu. Há realizadores que eu, na minha opinião, também seriam muito bons realizadores de cinema. E naquela altura, aquela história da multicâmara é uma coisa que era praticamente inexistente, porque nós tínhamos o Luís Carlos à frente, que eram duas coisas enormes, em que tinha que ter um homem a arrastar um cabo atrás, portanto, elas também não se mexiam muito no sítio. Portanto, nós também não nos conseguimos mexer muito no sítio, tínhamos marcações muito determinadas, desde sempre o tivemos. Portanto, a transição para alguns atores, para o cinema, não é difícil. O grande problema, e estávamos há bocadinho a falar disso, eu já vou para a pergunta, eu sou terrível, não é? Sabes que estas coisas, ator e política é uma coisa que não funciona. Já lá vai. O que acontece é o que acontece a um ator que está aqui, agora se me permitem, não é natural também, o que acontece a um ator quando tem esta experiência desde os 4 anos, porque foi quando eu me estreiei, e em rádio também, pouco tempo depois, já eu ia, aquilo que acontece é que tu vais adquirindo vários hábitos, não é? Um ator que faz televisão habituou-se a ver uma coisa que aparece por cima das câmaras, que é a mãozinha vermelha, e que sabemos qual é a câmara que nos está a apanhar naquela altura, e ator que é ator sabe perfeitamente que é para a câmara que fala. É claro que a adaptação em termos de palco para cinema ou para televisão, é claro que a projeção de voz é diferente. Sabemos que não podemos fazer uma coisa que se chama panela de expressão, aqui em cima de um palco pode parecer uma coisa normal, em frente a um quadradinho, fazemos um close, não é? Para apertado, e sabemos que se fizermos grandes gestos, até inclusivamente com a boca, ficamos a fazer panela de expressão. Portanto, basicamente é isso. Então, eu que me queria dizer, o que acabou de escrever é realmente uma vasta experiência que eu ia dizer a seguir. Na verdade, a segunda vai para um outro ponto, que tem a ver com a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Foi vereador da Cultura nas autárquicas, na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e foi candidato à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em 2012. Esta sua incursão pela política ativa significou algum desencanto pela arte da representação em Portugal, ou antes, o reconhecimento da necessidade de uma alternativa em termos de gestão cultural, a qual seja protagonizada por os próprios profissionais da área? Eu espero que não seja aqui ninguém político, além de mim. A política é uma arte muito nobre que tem sido exercida por gente com muito pouca nobreza. Eu candidatei por 2 vezes. Também me candidatei em 2009 e aí a margem de perder foi menos do que da segunda vez. A segunda vez todas as envolvências em termos governamentais também não ajudaram. E eu também fui bastante desapoiado enquanto campanha eleitoral, por várias razões que não interessam neste momento para aqui, depois posso dizer em particular. A verdade é que eu, quando me candidatei, a minha ideia era esta, e continua a ser a mesma. Ser político é um serviço, não é um se servir, que é aquilo que normalmente acontece. E depois é assim, fazer a diferença, saber o que é um político puro que vai para ali para ganhar dinheiro e ter as suas ideias impostas sobre os outros, e aquele que pretende fazer com F grande, não importa seja fazer um festival de teatro, não importa fazer uma homenagem ao Albert Pinhal, não importa fazer uma homenagem ao Alves Redol, o que interessa é que se faça. E um vereador da Cultura não tem que gostar disto, ou um ministro da Cultura, ou secretário da Cultura, ou secretário de Estado, não tem que impor o seu gosto a ninguém. Nenhum político tem que impor o seu gosto a ninguém. A cultura é geral. Há quem goste de folclore, há quem goste de música clássica, há quem goste de música de câmara, há quem goste de música alternativa, há quem goste de teatro tipo pioneiros, que há quem não goste, há quem goste de teatro experimental e outro goste só mais de comédia. É como acabou de dizer o Henrique, depois os atores vão-se moldando conforme o tempo, não é? Classificar os atores também é depois um bocadinho complicado. É claro que eu tenho um bocadinho a fama, durante muitos anos, de ter andado a fazer, graças a Deus, se há aqui alguns de fazer valentejano, não é? E depois toda a gente acha que o João só sabe fazer aquilo. O João sabe fazer todas as outras coisas, a única coisa que faz muito mal é dançar. Essa sei que não faço.
Eu não o gosto da minha mãe e o jeito da minha mãe. De resto, o ator tem que fazer tudo. E é como ele diz, o ator é um observador. Nós, para representarmos qualquer personagem, seja qualquer personagem, uma pessoa que tem problemas de saúde mental, nós temos que observar, temos que acompanhar e temos que ver como é que as pessoas funcionam, como é que não funcionam. Nós sabemos que, até consoante as profissões, as pessoas têm posições e assumem posições. O meu pai dá muitas vezes o exemplo do camionista que nunca põe as mãos ao lado do corpo, mas põe sempre as mãos assim porque vai apoiado e a mão e o braço ficava habituado a fazer isso. Uma pessoa que depois chega acima do pai. Agora já não tenho. Portanto, voltando lá para acabar, porque senão eu sou um falador terrível. Isto tem que ter um timing. E tu tens para fazer aquelas coisas. A política foi porque eu cansei de só dizer mal e não tentar fazer qualquer coisa diferente. E nos 2 anos que lá estive, acho que fiz a diferença. Fiz tanto que querem que eu volte outra vez. E provavelmente irei voltar ao ativo durante estes 2 anos que faltam, desligando-me da minha bancada, porque a minha bancada não funcionou muito bem, nem funciona muito bem. Não vou pensar que eu era as explicações, mas eu, João Carvalho, que fui o candidato, a bancada é minha e, portanto, eu posso fazer com a opção. A bancada é minha e, portanto, eu tenho a opção de dizer que isso não vou aceitar o cargo de vereador da Cultura novamente. Os funcionários com quem eu trabalhei durante aqueles 2 anos estão muito entusiasmadíssimos porque voltam a ter o seu vereador que tem a porta aberta. Muito obrigado. Passando então para António Pedro Vasconcelos. Sem desmérito, obviamente, nenhum dos outros convidados, existem pessoas em Portugal já com tantas provas dadas ao longo dos anos que falar do seu currículo é mais impróprio. Criar o seu próprio estilo e conseguem reinventar-se a cada novo desafio. É o seu caso e o de Rui de Carvalho, com quem conversaremos a seguir. Conhecemos o seu cinema narrativo e romanesco, as suas fantásticas histórias contadas em filmes inspiradas na realidade ou sugeridas pela atualidade. Sabemos também que trabalha, entre outros, com um excelente argumentista que queremos destacar e a quem queremos enviar os nossos cumprimentos, o Tiago Santos, que tivemos o prazer de ter cá o ano passado e nos falou do seu premiado Os Gatos Não Têm Vertigens. Esperamos que o mesmo aconteça com o recente Amor Impossível, que estreou no dia 24 de dezembro e, por acaso, a 29 de janeiro vai estar em Beja no Cineteatro Pax Júlia. Diga-nos então, que, como podem ver, para além de estarem com a atenção, podem estar a observar o trailer do filme, para quem ainda não o viu. Continuando então com a pergunta, diga-nos que público pretende atingir com os filmes e porquê? Que público pretende atingir com os seus filmes e porquê? Boa tarde a todos. Eu pretendo atingir o mais vasto público. Eu não sei exatamente, eu não penso, olha, este filme é feito para jovens, este filme é feito para pessoas mais velhas, é para mulheres. Não, eu quando faço o filme que quero fazer e espero que as pessoas, que o máximo de pessoas se identifiquem, ou pelo menos que se tenham curiosidade em ver o filme e que depois, uma vez visto o filme, não fiquem desiludidos, ou seja, que o filme os toque, que eles reconheçam que os problemas que o filme levanta lhes dizem respeito. Há hoje, em Portugal, já há uns anos para cá, uma tendência que eu não partilho muito, que é que um filme não tem que contar uma história. E que o filme é um objeto pessoal, que o autor não tem necessariamente que comunicar com o público. Inclusivamente, aqui há uns anos, há 3 ou 4 anos, houve alguns realizadores, colegas meus, que escreveram uma carta aberta no público a pedir ao Ministro da Cultura que o Ministério da Cultura não devia perder
digamos, a iniciativa de ser, digamos, o Estado a decidir que filmes é que queria que se fizessem, e o argumento era de que era preciso proteger os realizadores do peso morto do público. Isto está escrito. Isto para mim é uma aberração. Uma aberração. Um cantor que vai para o palco, um ator que vai para o palco, obviamente não querem cantar nem representar para uma sala vazia. Eu faço os meus filmes com o desejo de que eles sejam vistos, que aqueles que são os problemas que me tocam a mim, que sejam partilhados. Mas à partida eu não penso em fazer filmes, os chamados filmes para o público. Eu não penso o que é que eu vou fazer para que o público goste. Não. Agora, as minhas histórias, as histórias que eu quero contar, eu tenho que ter o dom, por um lado, e por outro lado a preocupação de as contar de um modo que aquilo que eu quero dizer chegue ao público. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Se eu faço uma comédia, não é? Tem gags, e se o público não ri, eu falhei, com certeza, não vou dizer, o público é estúpido, não percebeu, eu sou fantástico, isto tinha imensa graça, mas o público não riu, é porque é estúpido. Não, fui eu que falhei. Quem diz de uma comédia, diz de uma tragédia, diz de um drama, diz de um filme de suspense. Se eu faço um filme de suspense, o público tem que partilhar o suspense. Se eu faço um filme que pretende chamar a atenção para um determinado problema e comover as pessoas com um determinado personagem, com uma determinada situação, por exemplo, fiz um filme chamado Jaime, que chamava a atenção para aquilo que era a exploração do trabalho infantil. Era um miúdo de 12 anos que trabalhava clandestinamente para ajudar os pais, quer dizer, portanto, obviamente que o público tinha que partilhar os problemas do miúdo. E, portanto, se o público não se sentir identificado, não sentir as emoções que o miúdo vive, eu falhei naquilo que é a minha missão. E, portanto, essa é a minha preocupação. Não percebo que um cineasta possa ter outra. Aliás, aproveito para dizer uma coisa que a Patrícia disse e que é curiosa, que é a propósito do diretor. Os americanos falam de director e nós falamos de realizador. Isto tem uma razão e tem uma origem, é que a partir dos anos 20, mais ou menos, quando a indústria tomou conta do cinema e se começaram a fazer filmes em cadeia, nos estúdios, o realizador era apenas um diretor, ou seja, era alguém cujo papel era exclusivamente dirigir as filmagens. Não era de ser o autor do filme, desde o script até à montagem. O autor não participava no script, não participava na montagem, portanto era apenas um diretor, era alguém que durante 2 meses no platô dirigia a câmara e os atores. Era um técnico? Sim, era um técnico com determinadas qualificações, mas um diretor de fotografia também é um técnico, também tem que ter qualificações. E isso é a origem da ideia do diretor, director, enquanto na Europa sempre se chamou de realizador, porque na Europa, por razões várias, e não vamos aqui montarmos, a Europa sempre considerou o cinema como a 7ª arte, enquanto Hollywood sempre considerou o cinema como uma fábrica de sonhos. São concepções completamente diferentes. Mas, portanto, isto só para terminar, em relação à pergunta que é feita, é isso. Eu penso que o cinema foi a grande arte do século XX, herdeira daquilo que é a grande tradição do Ocidente, que é a de contar histórias, não é? Que é a ideia que vem desde a Bíblia, e mesmo as 1001 Noites, que não é propriamente de literatura ocidental, mas que é a ideia de contar histórias para adiar a morte, no fundo, é para isso que as histórias servem. E as histórias são tanto mais, digamos, interessantes quanto mais forem partilhadas. E isso, quer dizer, as grandes civilizações foram as civilizações que tiveram autores que contaram grandes histórias. Há uma ligação profunda e direta entre o esplendor de uma civilização e o declínio de uma civilização com o esplendor das histórias e o declínio das histórias. Os grandes autores, quer na literatura, quer no teatro, quer no cinema, sempre foram autores populares. É preciso não ter medo da palavra. O teatro era uma arte popular, o Shakespeare era um autor popular. O teatro, no tempo do Shakespeare, era visto por marinheiros, piratas,
prostitutas, era pelo povo. E depois os reis, quando constava que havia peças muito populares, pediam para eles ir apresentar à corte. E sempre foi assim. Qualquer camponês italiano conhecia de cor as grandes áreas do Verdi. Qualquer cidadão francês, no tempo do Victor Hugo, conhecia de cor os personagens dos Miseráveis. Quer dizer, e o cinema foi a grande arte do século XX. Em Portugal, infelizmente, nós temos um mercado pequeno, temos muitos vícios. O cinema depende exclusivamente do Estado. É uma perversão que eu combato, que seja o Estado a ter uma política de gosto, a decidir que filmes é que se devem fazer. Isso conduzir-nos a um estado de precariedade terrível. Nós somos, de todos os países da Europa, o país em que a média de espectadores para filmes nacionais é 50 vezes inferior à média europeia. A média de espectadores para filmes portugueses é de 0,4% em anos normais, 0,4, 0,5, quando a média na Europa estava de 20, 25%, porque se tem mantido esta ideia de que é o Estado que decide que filmes é que se fazem, é o Estado que mete o dinheiro, e a maioria dos realizadores tem esta concepção de que o público é o inimigo, é o seu inimigo em vez de ser o seu aliado. Eu não partilho dessa ideia e, portanto, como digo, faço filmes em que me preocupo, não me preocupo em estar a pensar o que é que o público quer, mas preocupo em que aquilo que eu quero mostrar, o público partilhe. Termino só com uma frase de um grande argumentista americano chamado Paul Schrader, que foi o argumentista dos primeiros filmes do Scorsese, Taxi Driver, Jim Bull, etc., e que um dia numa universidade de Nova Iorque, confrontado pelos alunos que fizeram uma pergunta, a dizer: acha que um realizador deve fazer os filmes para ele ou deve fazer os filmes para o público? E eu disse-lhe, responder-lhes, um realizador que se preza tem que contar as suas próprias histórias, não pode estar a pensar no que é que o público pode querer que eu conte. Não, tem que contar as suas próprias histórias, tem que ser sincero. Agora, o problema não está aí, isso é um falso dilema. Eu tenho que saber quantas pessoas é que estão interessadas em ouvir a história dele. E esse é que é o problema. E, portanto, isso é que é um dom. O realizador ou consegue tocar o público com as histórias que lhe interessam, ou não consegue. Ou seja, no fundo, está sintonizado com aquilo que são as preocupações das pessoas, numa determinada época, num determinado momento, ou não tem esse dom. E também é preciso ter essa oportunidade. Também nem sempre tem. E sobre a ligação com o turismo, nós temos perfeitamente noção da importância, digamos que é outra valência que tem faltado em Portugal, outra das razões para apoiar e financiar publicamente o cinema é a valência económica. O ICA-RES e os ICAs dos outros países, que eu falava há pouco, regem-se, em geral, por princípios de ordem cultural, quase constitucional, muito bem. Justamente é a sobrevivência de uma expressão cinematográfica nacional, em língua vernácula. Mas há depois, hoje em dia, em quase todos os países, ora a nível nacional, ora a nível regional, por vezes até a nível municipal, como não só filmes commissions, os filmes commissions são entidades agenciadoras e facilitadoras de contactos e promotoras, etc. Mas mais do que isso, como dizia, em muitos países, regiões e cidades, há mecanismos financeiros complementares dos mecanismos nacionais que têm uma ótica menos cultural e mais económica. Eles são, nos casos, indexados à despesa que se vai fazer, são mecanismos sérios. Berlim, por exemplo, se uma produção nacional ou estrangeira, normalmente estrangeira, tenciona gastar 10 milhões naquele território, podem dar, por exemplo, um cash rebate, atualmente, um apoio indireto, imaginemos de 25%, ou seja, dão 2,5 milhões de euros, uma vez que ele se compromete a gastar pelo menos 10 milhões naquela região. Como ainda por cima, os estudos estatísticos mostram que, em geral, na prática, a despesa efetiva nesses casos é superior à que é exigida, está também demonstrado quantitativamente que o Estado fica sempre a ganhar, ou as regiões, nesse caso, porque o encaixe fiscal é maior do que a despesa.
porque a produção de cinema gera muitos impostos. Posso dizer que recentemente estamos a tentar reanimar uma dinâmica que já, enfim, desde que eu trabalho no Instituto já assistiu um ou dois momentos desse tipo de dinâmica que depois, infelizmente, às vezes por mudanças de governo, enfim, fatores que nem deveriam afetar isto, mas as coisas caem pelo caminho. Relançámos há pouco tempo isso, está em curso uma tentativa de mobilizar forças, porque há sempre aqui uma exigência intergovernamental, do Ministério da Economia, etc., porque justamente a abordagem para tentar conseguir, por um lado, um instrumento financeiro de tipo fiscal comparável a esses, que justamente seja um incentivo para as produções estrangeiras virem. O Jaime sabe muito bem do que eu estou a falar. E nesse contexto, sim, temos também planos para, e aí os fundos estruturais do Portugal 2020 em nosso entender deveriam dar a mão a estas iniciativas, absolutamente, porque os nossos recursos são muito limitados por isso. Eventualmente, uma Film Commission de âmbito nacional que coordenasse no bom sentido, enfim, que apoiasse e cobrisse áreas não cobertas pelas Film Commissions regionais. A questão é que nós, pela observação internacional, e ela foi confirmada por dois pequenos estudos que conseguimos encomendar e que acabámos de receber, estamos a analisá-los e serão apresentados publicamente, que confirmam exatamente o que a gente pensava, ou seja, ainda que se tenha recursos naturais bons, luz, sol, diversidade de paisagens, monumentos, etc. Uma série de fatores positivos, competitivamente, que Portugal manifestamente tem. Que tenhamos Film Commissions empreendedoras, proativas, competentes, etc. Isso é fundamental. Mas a observação internacional mostra que quase toda a gente hoje tem incentivos financeiros. E, portanto, quando essa peça do puzzle falta, na hora da escolha, uma produção, imaginemos, americana, há sempre um diretor financeiro que agarra no papel de lápis e vê onde é que tem a mesma luz, tem em Portugal, tem em Malta, tem em Israel, tem na Tunísia, faz as contas, quem dá mais é para onde ele vai. É isso que nós queremos, mas de facto aí precisamos de uma forte mobilização que vai para além do ICA e que vai para além até da cultura, precisa de ligar a economia, o turismo e as dinâmicas regionais. Muito obrigado, Bruno. Passamos agora então para Jacques. A pergunta que temos para si é: queremos lhe pedir que nos fale da Algarve Film Commission e do seu papel na atração e promoção do cinema e audiovisual, na generalidade a ser realizado em terras algarvias. E que nos explique, que nos diga qual a importância dos filmes que a Algarve Film Commission tem atraído para rodar na região para o turismo algarvio, ou seja, que impacto é que a Algarve Film Commission teve no turismo. Bom, para já eu quero agradecer a presença de toda a gente aqui, tanto no palco como no outro, porque são todas pessoas que são muito ocupadas e acho que devemos agradecer o tempo que eles estão a gastar connosco, primeira coisa. Segunda coisa, quero desejar a toda a gente boas entradas e boas saídas. E para acabar, vou mesmo falar do Film Commission e do tema principal desta reunião de hoje, que é, portanto, a relação entre o turismo, o cinema e não, para não esquecer de maneira nenhuma, a escola. Porque realmente tudo isto constitui um tudo que tem coerência, ou que devia ter mais coerência que tem até agora. O papel principal das Film Commissions, por exemplo, não é só de fazer, portanto, a promoção de uma cidade, de uma região, de um país, dependendo do caso, para as realizações, ou para facilitar ao máximo as realizações audiovisuais nesta zona da terra, pode ser um país, uma cidade, uma região, como estava a dizer, mas também tem um papel importante a nível da formação, porque acho que, nesse sentido, estamos numa posição em Portugal um pouco estranha, no sentido de ter poucas, a não ser, salvo eu, 2 escolas em Lisboa, que têm cursos especificamente ligados ao audiovisual, ou 3, não há especificidade de cursos de formação profissional para criar uma base
de técnicos que são disponíveis quando conseguimos trazer para Portugal equipas de fora. E diz bem equipas de fora porque a maior parte do tempo as produtoras estrangeiras, a primeira questão passa para nós a nível de Film Commission, por exemplo, e quais são os profissionais, os técnicos que você tem disponíveis na região para apoiar a nossa produção, caso nós virmos para o Algarve ou para Portugal. Aí nós tivemos a partida, a primeira precaução que nós fizemos no caso da Algarve Film Commission, e também tem que voltar atrás em relação à estrutura das Film Commissions a nível internacional, a nível mundial, literalmente, há uma grande diferença entre o caso, por exemplo, da primeira Film Commission que existiu em Portugal, como Film Commission que era do Algarve, apesar de ser francesa, eu tenho que por a verdade onde ela está, nós fomos os primeiros constituídos, independentes de qualquer autoridade oficial portuguesa, aí é importante sublinhar, a Film funcionar como Film Commission. Depois apareceram outras, Porto, Lisboa, Funchal e os Açores. Nesses 4 casos específicos, cada Film Commission, e aí voltamos à estrutura base da organização, do funcionamento de uma Film Commission, que são, portanto, literalmente dependências ou da Câmara Municipal, no caso do Porto, de Lisboa e eventualmente do Funchal, e no caso dos Açores são a funcionar em cooperação direta com o turismo, que tem toda a lógica. Nós, no Algarve, tivemos que criar contactos diretamente, nós próprios, Film Commission, com o turismo, com a cultura, porque é lógica, para não dizer a cultura também, e constituir uma base de dados fundamental, na qual, quando iniciamos há 10 anos atrás, pouco menos de 10 anos, daqui a 2 meses vamos fazer 2 anos de existência, nós tivemos, na altura, dificuldade em arranjar uma dúzia de técnicos disponíveis. Agora, temos mais de quase 1.500 técnicos registrados na Film Commission, porque nós mandamos, a gente começou a mexer um pouco, nós fomos várias vezes no Festival de Cannes para dar conhecimento a nível internacional à existência do Algarve de Portugal como local podia dar apoios e não só, e tinha condições ideais para produções audiovisuais, não só a nível de luz, mas a nível da disponibilidade de técnicos, porque há uma série de gente. Nós descobrimos no Algarve que 90% dos técnicos algarvios estavam a trabalhar fora do Algarve, porque ninguém vinha filmar no Algarve. Bom, nós tivemos um caso há pouco tempo, pela primeira vez depois de, praticamente, como já dizia, 10 anos de contactos regulares com vários produtores, realizadores e entidades, nós tivemos vou dizer a palavra tal como estou a sentir, quer dizer, a sorte de ter, há poucas semanas atrás, uma filmagem no Algarve de uma longa-metragem, uma coprodução francesa, com o produtor Leopoldo Branco, toda a gente conhece bem ou mal cá em Portugal, mas bom, é como está, e é uma pessoa dinâmica que, em princípio, traz bons filmes, não se testa produções que não acabam por ser muito comerciais, ou pelo menos até agora foi o caso. Espero que o filme foi filmado no Algarve. António Seira Silva. Como já aqui foi dito, o IPBEJA está muito empenhado na criação do Alentejo Ribatejo Film Commission, sendo um dos seus principais promotores. O projeto envolve outros parceiros, nomeadamente o Turismo do Alentejo Ribatejo, que aqui representa. Mais as 5 comunidades intermunicipais, os 4 núcleos empresariais e a ADRAL, Agência do Desenvolvimento do Alentejo. Estamos a falar de cerca de 58 municípios. Qual é, em seu entendimento, a mais-valia deste projeto para o turismo da região e como avalia o facto deste projeto ter como promotor um Instituto Politécnico? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Quero saudar a plateia, o auditório, e quero-vos dizer que não há nada pior no debate, eu já estive em muitos, do que nós dizemos no debate 30 segundos.
Significa que vamos falar 3 horas. Eu vou dizer que vou falar 3 horas para ver se falo pouco tempo, para ver se sou breve. Aliás, dizia isso aqui à Patrícia na brincadeira há pouco. Dizer-vos que, saudando obviamente a senhora vereadora da Câmara Municipal de Beja, o professor Vitor Figueira, que é de facto o coordenador do curso de turismo, os alunos, e claramente também o Presidente da Assembleia Geral da Entidade Geral do Turismo que está aqui, que é o Sub-Presidente da Câmara de Feira do Alentejo. Saudar o meu companheiro do lado direito, não por ser realizador, mas por ser benfiquista, e portanto, sou uma pessoa mais especial que não gosta. Ele às vezes faz um bocadinho, não defende assim o Benfica como deve ser, mas a gente discute uma falar. E permitam-me que saúde de uma forma muito especial ao grande senhor. Aliás, dizia aqui há pouco também a Patrícia que fiquei preocupado porque são 40% do território, são só 58 municípios, mas são 40% do país, apesar de ser um país pequenininho. O nosso território aqui abrange também a resíduo, é superior ao Luxemburgo, à Bélgica, à Holanda, e este vosso amigo faz 11 km por mês mesmo, a sério, no meio de avião. Saudar um grande homem que há pouco tempo tive uma péssima notícia de uma queda em Porto Alegre, enfim, este território é muito vasto. Meu caro Rui Carvalho, o senhor é de facto um grande homem, grande senhor, um grande aplauso para si. Há pessoas que estão acima do comum dos mortais e o meu amigo é uma dessas pessoas atingiu a qualidade pelo seu brilhante trabalho. Uma grande saudação muito especial. Dizer-vos que eu no início deste debate sentia-me como peixe completamente fora d'água. E o António Pedro Vasconcelos ficou aqui na ferida. Ou seja, estava-se a falar de cinema, eu confesso que sou cada vez mais um homem a favor da especialização, de turismo, enfim, sei alguma coisa, de cinema muito pouco. E quando o tema era só cinema, as primeiras questões eram só cinema, eu dizia, pá, estou aqui, estava a ver se fugia para qualquer canto aqui na sala e tal, para ver se não davam pela minha falta, não é? E depois, de facto, estas últimas questões já vieram a colocar o foco na temática e eu quero saudar a escola. Quem faz as instituições são as pessoas. Não há bons ministérios, não há boas escolas, não há bons cursos. Permitam-me que saúde aqui, claramente, a professora Ana Paula Figueira, por esta invenção que vê, que a roda já foi inventada há muito tempo, mas a iniciativa da Film Commission aqui no Alentejo e Ribatejo é ela que se deve, portanto, não há nada como nós atribuirmos as coisas a quem as merece. E por ter também transmitido ao curso aos alunos, e nós esquecemos em turismo, na empresa do essencial, o António Pedro Vasconcelos vai dizer uma coisa que eu achei muito curiosa. Os realizadores de cinema esquecem-se do mais interessante e importante que é o público. E nós no turismo às vezes esquecemos do mais relevante que é o turismo. E às vezes na escola esquecemos aquilo que é mais importante, são os alunos. E portanto eu não posso deixar de saudar os alunos pela iniciativa, por virem a público com algo que é inovador, que é discutir uma coisa que não é discutida num país, que é de facto o turismo e o cinema. E permitam-me por isso 5 ou 6 observações, notas que fui aqui tirando e que não posso deixar de falar. Já passaram 2 minutos, vou falar só mais 2. Mas eu sou muito pragmático, portanto eu não sou daquele discurso enrolado de que volto sempre ao mesmo, está a ver? Depois que se diz sempre as mesmas coisas. Não devo ter andado numa escola dessas de atores, para vos dizer que eu acho que o grande mal aqui é isto tudo ser feito de forma avulsa e não ser planeado. Nós em Portugal temos um grande feito, não planeado. E portanto nós neste momento temos, permitam-me que vos diga, uma ausência de política nacional nesta matéria. E a responsabilidade aqui é de todos nós. Ou seja, não há planeamento. Não sabemos que tipo de filmes ou que tipo de intervenções nesta área vão ser feitas nos próximos anos. E aliado a isto, a esta ausência de planeamento, há uma ausência que nós temos que perceber que país vivemos, em que país estamos, as verbas que falamos, há uma ausência de fundos estruturais. Sem fundos estruturais e sem um verdadeiro planeamento na área do cinema, que possa ir buscar aos fundos comunitários as verbas necessárias para a realização dos filmes importantes e das produções importantes que realizam no país, não é possível realizá-las. Ponto final, parágrafo. Porquê? Porque o Estado não tem dinheiro. Porque o país não tem dinheiro. Porque as instituições não têm dinheiro. Mas há aí, possivelmente e supostamente, devia haver um quarto quadro comunitário de apoio, devia ter começado em janeiro de 2014 e que estamos em janeiro de 2016 e ainda não começou. Portanto, ou seja, estamos no 3º ano de um pressuposto de quadro comunitário que ainda não começou e que não tem aviso de concurso para as intervenções. Meus caros amigos, isto é impossível. Sabem porquê? Porque quando for feita a avaliação em final de 2017, para a República em 2018, vamos chegar à conclusão que o país só investiu 6% dos fundos alocados pela União Europeia
E para além perdemos dinheiro, a partir de dizerem, mandem-nos projetos, qualquer projeto sem valia nenhuma, sem estratégia, sem planeamento. E este é que é o problema. Não há planeamento. E sem planeamento não é possível reivindicarmos fundos e irmos alocar aos fundos estruturais e comunitários aquilo que o cinema, o audiovisual e o turismo merecem. Por fim, mas não menos importante, Rui de Carvalho. O que expressámos acerca de António Pedro Vasconcelos, devagarinho, aplica-se igualmente à sua pessoa. Aprender a falar no microfone, muito ao pé da boca, faz dissonância. Assim. Mais assim, um bocadinho. Assim está bom? Está bom. Pronto. Como eu estava a dizer, o que expressámos acerca de António Pedro Vasconcelos aplica-se igualmente à sua pessoa. Sabemos que já nos visitou, aliás, na altura trouxe consigo a saudosa Naná em 2009, 18 de junho, em que foi convidado num projeto peregrino designado de conversas tertulianas que decorreu no Beija-Parque Hotel. Depois disto, nós queríamos saber, queríamos lhe perguntar se lhe parece que neste contexto as Film Commissions podem ter um papel propulsor do audiovisual nas regiões mais periféricas, ou seja, que impacto é que estas Film Commissions podem ter nestas regiões e que outras formas de estímulo da produção para além dessas Film Commissions. Posso fazer a pergunta? Vamos lá ver, é que a gente às vezes não percebe bem. Não, mas eu explico. Bom, mas eu vou começar por falar. Ora, eu sou ator há 73 anos. Quer dizer, eu trabalhar com profissionais há 73 anos. Comecei em 1947 já como profissional e comecei com um grande homem do teatro na altura, um grande encenador na altura, que se chamava Francisco Ribeiro. Ora bem, e comecei a aprender a ser ator. Embora eu tivesse começado a gostar de ser ator muito novo. Eu comecei a ser ator com a minha família. Tinha 2 irmãos atores, a minha mãe era pianista e eu vivi um mundo em que a arte tinha um valor muito especial. E tinha um pai que, embora fosse militar, gostava muito das artes. Portanto, quando eu fui para a ator, eu fui muito contente e quando me vieram apresentar, dizia assim, é meu filho. Ficava muito orgulhoso de me ver representar. Ora bem, eu vou começar por animar um bocadinho isto, porque eu sou ator. Como está aquilo que é Pedro Vasconcelos, e como estou possivelmente aqui ensinadores de alma e de coração, eu vou começar por dizer fazer um bocadinho de teatro, sentado, e depois sugerir como é que queria um realizador de cinema faria, por exemplo, eu vou dar um exemplo para parecer parecido, para parecer parecido até, quando eu peço desculpa no jornal, mas enfim, o Laurence Olivier fez o Rei Lear na televisão. Ora bem, ele teve que trabalhar tecnicamente a sua forma de estar. Eu vou dar aqui um exemplo. Sentado, eu vou fazer um bocadinho de teatro. Guardas! 7 colões no farol à entrada! Mas eu dei uma punhada daqueles colões. Por esse tal se houver não viera, e vindo não entraria, e se entrasse eu olharia de maneira que nenhum me chegaria. Mas está feito, está feito. E se for a apurar, já que entra neste lugar, tudo me sai em proveito. Até me regala ver coisas tão formosas que se fica parvo a vê-las. Eu remiro-as, porém elas de lustrosas, a nós outros são danosas. Meu caminho não errou. Deus queira que seja aqui, que eu já há pouco sei de mim, nem deslinda de onde estou. Nunca vi cabana tal, em especial tão notável de memória. Esta deve ser a glória principal do paraíso de Real. Seja que não seja, embora quer dizer ao que venho, não diga que me detenha a nossa aldeia já agora. Por ela vem saber cá, se certo é que pariu vossa nobreza. Creio que sim, vossa alteza tal está que isto mesmo dá pé. Muito alegre e bargenteira, muito ufana esclarecida, muito perfeita e conhecida, muito mais que antes era. Oh, que bem tão principal universal! Nunca tal bem se logrou, por minha fé, salta-me! É sagal! Diz lá, salta-me! Ora bem, isto é o teatro.